Por uma igreja que escuta e acompanha. Este é o tema do capítulo 16 do nosso relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal. Escuta é o termo que melhor exprime a experiência mais intensa que caracterizou os 2 primeiros anos do percurso sinodal e também da Assembleia. É o que diz o primeiro parágrafo deste capítulo. E quem conversa com a gente hoje sobre este tema é Andréia Cristina Serrato e Padre Miguel Martins. Andréia Serrato é doutora em Teologia, professora do programa de pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião, a SOTER, como vice-presidente. Andréia Serrato, acolho você aqui no programa Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. É uma alegria muito grande estar aqui e discutir sobre um tema tão importante para nós. Obrigado. E quem dialoga com a gente também, o Padre Miguel Martins, que é jesuíta, diretor do Centro Cultural de Brasília e superior do Núcleo Apostólico Brasília-Goiânia da Província Jesuíta do Brasil. E o Padre Miguel participou como perito na primeira sessão da Assembleia Sinodal, também da etapa continental do Sínodo, né? Já esteve conversando aqui com a gente e mais uma vez eu o acolho, Padre Miguel. Seja bem-vindo. Oi, Marcos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite para refletir sobre esse tema também tão importante na caminhada da igreja. Andréia, me permita começar com o Padre Miguel. Eu gosto sempre de começar escutando as mulheres, mas o Padre Miguel esteve participando diretamente da Assembleia Sinodal e acho que vai ser bom a gente começar escutando, já que o tema de hoje é escuta, né? O tema que está aqui no capítulo, o título e o tema que está no capítulo 16 do nosso relatório de síntese, uma igreja sinodal em missão. Esse termo, Padre Miguel, escuta, ele é destacado aqui no texto como uma experiência fundamental nos 2 primeiros anos desse percurso e também na Assembleia. Por que a escuta foi e é tão crucial nesse contexto e como é que ela se desenvolveu também na Assembleia que o senhor participou? Muito bem, veja, a escuta de fato é a atitude que marca essa proposta, esse convite do Papa Francisco desde o início, né? Por quê? Porque é uma atitude que deve caracterizar a igreja e que tem caracterizado a igreja em toda a sua história. Na verdade, a escuta é fundamental na experiência cristã, no seguimento de Jesus. Se a gente presta atenção na pessoa de Jesus, né, que é, de fato, a atitude fundamental de nós, seguidores e seguidoras de Jesus, é a escuta. E para que a igreja, de fato, possa ser um sinal, né, do amor de Deus, da ternura de Deus, da misericórdia de Deus no mundo, ela precisa se colocar nessa atitude permanente de escuta dos sinais, escuta da realidade, escuta das pessoas, né, partindo do pressuposto de que aquele que nos inspira, que é Jesus, é alguém que em toda a sua vida testemunhou ou viveu nessa atitude de escuta, de prestar atenção e de querer acolher o outro. Escuta no sentido também de acolhida, né? E essa atitude foi a atitude que marcou todas as etapas do sínodo sobre a sinodalidade. E durante, por exemplo, a etapa continental aqui em Brasília, né, eu fiquei impressionado com o compromisso das pessoas que estavam ali, representando os seus países, suas igrejas locais, né, que vinham já de uma escuta nas bases. E aí isso se replicou lá na primeira sessão, né, do sínodo em Roma. Em toda a dinâmica, muito especial, que a gente pode depois aprofundar, mas é isso, quer dizer, ela se deu, essa escuta ativa, né, atenta, ela se deu como está descrito aqui no documento, no relatório de síntese. É uma atitude que marcou toda a dinâmica daquela primeira sessão. Por quê? Porque vem marcando toda a dinâmica do sínodo. E, claro, vem marcando todo o pontificado do Papa Francisco, né? Que maravilha. Eu digo assim, uma experiência pessoal também. Quando eu sou escutado, né, quando alguém para me escutar, eu me sinto muito acolhido, me sinto abraçado, né? Assim como o senhor coloca, a partir da experiência de Jesus, e acredito que esse seja um sentimento bastante comum, né? Aqui colocar, a escuta é um valor profundamente humano, um dinamismo de reciprocidade, porque você oferta, você também recebe.
E me chama a atenção, André, que aqui no documento, no texto, aparecem assim vários sujeitos, podemos dizer assim, da escuta. Como é que a experiência de ser escutado, de ser escutada, pode impactar os indivíduos e as comunidades, especialmente aqueles que foram e são historicamente marginalizados na sociedade e na comunidade cristã? Bem, é uma honra escutar o Padre Miguel, que esteve lá diretamente no sínodo, né? E agora eu me coloco nesse lugar de também de marginalizada enquanto mulher, né? Acho que isso é importante. Então, quando nos colocamos, né, nessa predisposição de falar e de escutar, né? Como o Padre Miguel falou, é todo o corpo do outro e da outra que está dizendo, que está falando, né? Eu quero ouvir você, eu quero saber o que você pensa, né? Eu quero construir juntos. Então, quando você se percebe nesse processo, é como se a sua dignidade estivesse sendo devolvida, né? Então, a igreja está dizendo, nós queremos sair dessa estrutura piramidal e construir essa estrutura circular, né, ou sinodal, exatamente, né, e construirmos juntos. Então, acho que sentir parte, né, desse processo enquanto mulher, mas olharmos, né, tantas culturas diferentes, tantas línguas diferentes, né, esses lugares e pessoas mais vulneráveis da sociedade, né, que estão sendo chamadas, convidadas e que constroem, né, que são parte da igreja. Então, acredito que é realmente devolver a dignidade, né? É uma igreja que passa de um eu, né, para um nós, né? Um lugar solidário, um lugar de realmente construir uma comunidade onde todas e todos são escutados, são ouvidos, e eu penso, eu tenho lugar nessa igreja, né? Eu tenho lugar nesse espaço. Uhum. Me toca profundamente essa frase que você diz, né? Quando eu sou escutado, eu sinto que a minha dignidade é restituída, é devolvida. E aqui, assim, pelo menos eu identifiquei em 6 parágrafos desse capítulo alguns sujeitos que necessitam ser escutados, né? E ter essa dignidade restituída, colocada no centro, ter mais atenção. Os jovens, as vítimas e sobreviventes dos abusos sexuais, os que vivem em condição de solidão, as pessoas que se sentem marginalizadas ou excluídas pela igreja, devido à situação matrimonial, identidade e sexualidade. Inclusive, no capítulo anterior, nós refletimos, aprofundando estes temas. As pessoas que sofrem diferentes formas de pobreza, também os idosos e as pessoas doentes, né? E outros tantos que a gente vai encontrando pelo caminho, as mulheres, né, como a Andréia colocou. Padre Miguel, olhando assim para essa realidade eclesial que nós estamos vivendo, né? Quais são os principais desafios, né, que a igreja enfrenta para implementar uma cultura de escuta e de acompanhamento? Pensar sobre escuta, eu acredito que não se trata só de ter uma ouvidoria, mas exige um processo também, né? Quais os desafios para a gente implementar essa cultura de escuta e acompanhamento? Acho que o primeiro desafio, Marcos, é essa mudança de mentalidade na igreja mesmo, sabe? Quer dizer, dos membros da igreja, da hierarquia, mas também do povo, das comunidades, de cada um. Essa mudança de mentalidade em que a igreja, nós não somos como igreja, ou principalmente as pessoas que temos responsabilidades assim de liderança na igreja, nós não somos os mestres que sabemos tudo e não podemos simplesmente ensinar, né? Ensinar numa concepção de ensino muito defasada também, quer dizer, ensinar não significa só despejar conteúdos nas pessoas. Então, a igreja, muitas vezes, na tradição, ou numa tradição recente, e até na atualidade também, precisa abrir mão desse papel de simplesmente querer dizer o que as pessoas têm que fazer, né? Por quê? Porque a gente precisa escutar, né? Essa dinâmica sinodal que o Papa Francisco está propondo para a igreja não é uma novidade. Na verdade, a gente precisa resgatar as origens da igreja. Né? Quando, por exemplo, as comunidades discutiam os temas
pertinentes ali que apareciam já no começo nos Atos dos Apóstolos. A gente vê, né, o primeiro concílio de Jerusalém, no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, ali se trata de uma escuta. Havia um problema, né, dentro da comunidade, e a comunidade senta para discutir. Então, assim, sabe, a primeira coisa, assim, o primeiro desafio é um desafio interno. E é exatamente em relação a isso que a gente precisa se posicionar, né? Então, abrir a mentalidade, abrir e eu acho assim, resgatar a própria atitude evangélica, né? Mais uma vez, o próprio documento de vez em quando volta sobre esse tema da questão de colocar Jesus no centro, né? Esse capítulo também coloca isso, né? Quer dizer, colocar Jesus no centro da nossa vida requer alguma abnegação, ou seja, você precisa abrir mão simplesmente de querer saber tudo, de querer ter a resposta de tudo, para escutar e ver o que a pessoa está pedindo. Eu não posso dar uma coisa só porque eu acho que tem que dar, né? Eu preciso escutar para saber o que a pessoa está precisando, né? Então, assim, é bem complexa essa atitude, porque essa atitude, essa mudança de mentalidade é difícil, por quê? Porque nós temos essa mentalidade de querer dizer o que o outro tem que fazer, querer direcionar a vida das pessoas, e a internet está cheia disso, né? A vida está cheia disso, a gente simplesmente não escuta. Quer dizer, a origem de tudo isso é nossa incapacidade de escutar. E na igreja, em algumas comunidades, em algumas situações, isso é assim uma coisa escandalosa, né? Eu diria. Então é preciso que a gente seja humilde. Então, o que eu acho que o convite que nesse momento a igreja nos faz é de abrir mão. Quando Jesus diz assim, eu sempre leio, né, nessa perspectiva. Quando Jesus diz assim, quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse renunciar-se a si mesmo, né, significa você sair, né, do centro das atenções e você colocar o outro, né, prestar atenção à realidade. Então, assim, os desafios são muitos, se a gente for enumerar aqui, são muitos, mas eu acho que esse desafio, o desafio principal é essa mudança de mentalidade e de atitude. Nós precisamos escutar, e de modo especial aqueles que são marginalizados, aqueles que não são escutados mesmo. Isso não pode ser um clichê, sabe? Porque muitas vezes também na própria igreja, nas comunidades, a gente transforma tudo em slogan, né? Em clichê. Então, assim, a opção pelos jovens, a opção pelos pobres. Então, muitas vezes, essa opção fica no discurso e a gente, de fato, não se dispõe a escutar as pessoas e discrimina. Então, essa questão do preconceito, da discriminação, é uma coisa muito séria e é a origem de muitos problemas na igreja e, claro, no mundo, com certeza, na sociedade. Então, a gente tem que abrir mão, né, dessa atitude de querer ser o centro das atenções, de querer saber tudo, de querer dizer. É isso que incomoda tantas pessoas dentro da igreja também, principalmente autoridades. Por quê? Porque aquele discurso de querer ensinar tudo, de saber tudo, né, quando, na verdade, a gente precisa se colocar numa atitude mais humilde e de escuta. Maravilha, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, uma pausa nessa prosa muito boa e já já a gente continua conversando com o Padre Miguel e com a Andréia Serrato. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha, que escuta e que busca também promover essa mudança de mentalidade, de cultura e também de atitudes por uma igreja que escuta e acompanha. A gente tem refletido no programa de hoje sobre o capítulo 16 do relatório de síntese, mas você é convidado também a rever os outros capítulos, os 15 primeiros e também toda esta série que a gente tem refletido, aprofundado sobre os temas ligados ao sínodo sobre sinodalidade. Eu recebo hoje o Padre Miguel Martins, que é jesuíta, e também recebo a teóloga, professora da PUC do Paraná, Andréia Serrato, que eu quero chamar aqui para a gente continuar essa conversa. A partir do que o Padre Miguel nos colocou, Andréia, no bloco anterior, falando um pouco também desses desafios, né? Como que a gente pode promover a escuta e o acolhimento? Ele falava ali da gente não excluir, e às vezes o Papa Francisco mesmo já utilizou uma expressão, né, que às vezes a gente cria uma alfândega. Como é que a gente pode criar essa escuta e acolhimento sem criar uma alfândega e rompendo com um estilo que às vezes coloca barreiras na nossa prática pastoral? Então, esse é o grande desafio, eu diria, né? Porque, na verdade, a gente precisa ter presente que a conversação espiritual, né, ela não é uma proposta de discussão sobre teologias, né, sobre cultura, não é uma discussão sobre, né, mas é justamente esse intercâmbio, e
dentro da proposta de ouvir o Espírito, né? De deixar que a Ruá brote. Então, é dessa maneira, essa vida, né, segundo o Espírito, esse colocar-se diante, né, do silêncio para auscultar, né, escutar Deus. Então, nesse sentido, quando nós nos colocamos, então, nessa disposição, né, eu sei fazer isso a partir da espiritualidade naciana, né, Padre Miguel, então, é justamente, né, se colocar diante de Deus para ouvir. Então, quando fazemos isso, né, a gente rompe justamente com as barreiras, principalmente as barreiras das diferenças, né, porque daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, como o Padre Miguel falou, né, daquilo que eu acho que é melhor para o outro, porque aí a gente reproduz uma cultura de colonização, né? Eu penso, isso é melhor para ele, para ela. Então é isso que eu vou fazer. Mas eu não escutei o que brota realmente, né, da própria necessidade. Eu não escutei a partir do espírito, né? Então acho que essa escuta ativa, atenta, né, que busca compreender o outro, a outra, que busca justamente, né, devolver aquilo que nos traz uma igualdade nessa diversidade, né? Então acredito que isso rompe barreiras, não cria alfândegas, né? Porque senão a gente passa a ser uma igreja de alfândega mesmo, né? Eu tenho que olhar tudo, eu tenho que cuidar de tudo. Quanto mais lei, mais leis e normas, com certeza, mais dificuldades a gente tem de viver essa liberdade. E para mim, uma das coisas assim que, nesse sentido, desse processo da igreja, acredito que é a liberdade, né, que vai nos trazendo, porque à medida que nós vamos construindo juntos, eu não preciso mais dizer a igreja precisa ter isso, a igreja precisa fazer aquilo, né? Mas juntos nós estamos construindo, né, um mundo melhor ou o reinado do próprio Cristo, né? Uhum. Então acho que isso é muito profundo, é muito profundo. E a conversação espiritual, que para, né, a proposta do sínodo é algo que não é rápido, eu acredito, não é da noite para o dia que vai ser implementada, mas é algo que, para mim, é o grande processo aí, né, da igreja, para a gente realmente construir essa igreja, né, solidária, essa igreja fraterna, essa igreja de sororidade, né, como nós usamos hoje. Enfim, né, acho que esse é o grande ponto, realmente, né? Um dos grandes, eu diria, né? Porque acho que existem vários, mas para a gente ultrapassar essa igreja alfândega e sermos uma igreja solidária, uma igreja de comunidade, uma igreja que realmente, né, partilha, né, numa partilha intencional, mas numa escuta bastante atenta. Uhum. Uhum. Excelente. Tem um ponto que me chama a atenção, que aparece aqui nesse capítulo, mas que é um fio condutor que vai permeando todos os capítulos do relatório de síntese, que é exatamente a questão da formação. E o texto aqui, ele propõe uma formação adequada para quem exerce o ministério da escuta e do acompanhamento. Padre Miguel, que tipo de formação é essa? Como é que a gente se forma para sermos melhores escutadores, né? Uma formação de escuta e de acompanhamento. Bom, a primeira coisa é, de fato, se dispor para isso, né? Porque também nós temos nas nossas comunidades muitas pessoas que chegam para ajudar e tudo mais, e que não têm essa preparação, ou então que pressupõem ter, ou que acham que tem o dom, mas talvez precise de uma formação. Então aí está a responsabilidade das próprias comunidades, da própria estrutura da igreja, de propor caminhos de formação para essas pessoas, formar para a escuta. E uma das coisas fundamentais é o exercício dessa abertura para esse método da conversação espiritual, né, que a gente precisa conhecer melhor, porque também vai virar mais um slogan, pode correr esse risco de virar mais uma moda, e de fato não é isso que a gente está querendo, que o Papa Francisco está propondo. Na verdade, essa igreja que escuta, ou essa escuta do Espírito, ela precisa ser assimilada. Então, eu acho que para a formação a gente precisa, bom, claro, muitas vezes a gente fica esperando da hierarquia um curso, uma proposta que organize coisas. E a gente precisa tomar iniciativas. O problema é que muitas vezes nas nossas comunidades, e falando especificamente nas paróquias, né, não existe uma preocupação com a formação. Eu fico muito impressionado como
a gente, aquilo que na Conferência de Aparecida já foi detectado, já foi falado. Quer dizer, uma pastoral de manutenção, simplesmente, de celebrações, de culto, mas sem preocupação com a formação das pessoas, né? Então, assim, eu acho que tem que nascer da base. E a formação geral, não só para o acompanhamento, mas eu digo a formação de um modo geral. Formação bíblica, teológica, humana, né? Formação humana em umas várias dimensões, porque as pessoas muitas vezes precisam de apoio das ciências, a gente precisa fazer curso mesmo, entendeu? E a paróquia pode fazer isso. Nem o básico, às vezes, a gente consegue fazer, que é um estudo bíblico, um curso, sei lá, permanente. Por que as igrejas evangélicas, muitas vezes, nossos irmãos evangélicos, conseguem fazer isso com muita facilidade, de certa maneira, assim, uma fidelização, podemos dizer, e a gente tem essa dificuldade. E precisamos investir na formação. E na formação para a escuta, que é o tema aqui nosso, né? Eu penso que a gente precisa, primeiro, se dispor a isso, né? Colocar os instrumentos, investir nisso. Nós precisamos investir as paróquias, as comunidades. E por falar em comunidades, eu já abro aqui, eu já chamo a atenção para um tema também do nosso capítulo aqui, que é a questão das comunidades de base e as pequenas comunidades cristãs. A gente precisa reencontrar e revalorizar, né, a vida comunitária, a vida em comunidade, porque a gente acaba virando uma instituição, uma espécie de empresa, né, da fé, a paróquia, né, os movimentos, até os movimentos também se tornam instituições cheias de regras, cheias de coisas e estruturas que impedem, né, a formação humana mesmo. E é disso que se trata. A gente precisa de pessoas formadas para a escuta, né? Formadas. Eu gosto de usar essa palavra formar, porque é necessário formar as pessoas e não formatar as pessoas. Eu estou usando essa diferenciação, porque muitas vezes a gente também acaba formando e formatando as pessoas que vão formatar outras pessoas, e não é nesse sentido. É no sentido de a gente ir trabalhando a reflexão sobre o fenômeno, que isso é estudar, é refletir, e isso é se formar também, e para a gente poder ter ferramentas para uma escuta qualificada das pessoas, né? Claro, tem o dom, e eu acho que é maravilhoso, a gente tem pessoas nas comunidades que se oferecem, que se colocam à disposição, e é lindo demais ver isso, né? Sim. Mas a gente precisa dessa formação mesmo. Isso aí, vamos nos formar então comunidades para viver a escuta, nos escutarmos mutuamente, escutarmos uns aos outros, escutar a quem chega e fazer junto esse processo, caminhando juntos e juntas, todos e todas. A gente já chegou ao final do nosso programa quando a prosa é boa, o assunto é bom e quando os convidados também nos ajudam a olhar para essa realidade, né? Também o tempo fica muito curto. Então eu quero agradecer a Andréia Serrato e ao Padre Miguel pela disponibilidade em conversar com a gente. Andréia, obrigado de coração, um abraço grande para você. Eu que agradeço, uma alegria muito grande contribuir e também aprender neste espaço, né? E parabéns pelo programa. Obrigado. Padre Miguel Martins, jesuíta, muito obrigado também pela sua contribuição aqui. Foi muito bom escutá-lo. Obrigado também, Marcos, pela proposta, obrigado pelo programa. Está sendo uma coisa muito, muito valiosa esse programa. Eu vejo que para a formação sinodal, para fazer com que o sínodo não seja só um evento, mas que, de fato, integre esse processo de conversão da igreja, né, na escuta, para o acompanhamento. Maravilha. Obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanha, obrigado pela companhia no programa de hoje, e eu já deixo o convite também para o próximo programa. O capítulo 17 nos chama a atenção para a presença da igreja no ambiente digital, missionários no ambiente digital. Uma prosa super interessante, eu tenho certeza que você vai gostar também. Até o próximo programa.